Oi gente, eu sou a Girl Choi Sun e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. E, como vocês sabem, o nome do canal é Girl Choi Sun. Na verdade, a pronúncia seria Girl Choi Sun, né? Mas enfim. E, como a maioria pode imaginar, né? O nome do canal é esse porque eu sou... O meu bias é o Choi Sun, né? É o Sun do Aces, basicamente, né? E eu escolhi esse nome basicamente por isso também. E hoje eu vim aqui fazer jus a esse nome, né? Eu vim, né? Falar assim, eu tenho esse nome e eu nunca fiz um vídeo especificamente pra ele. Então, o vídeo de hoje é sobre a história de pré-debut do Sam. Porque eu gosto muito dele, ele é meu bias, mas não é porque ele é bonito, enfim. Mas eu realmente admiro muito a história dele. Então, aqui eu vou contar pra vocês um pouquinho da história dele desde o pré-debut, antes dele debutar no Aces, né? Só lembrando, eu peguei essa informação de um site no Naver, de um post no Naver. Só que o problema é que eu perdi o link. Então, assim, se eu achar um dia eu coloco aqui na descrição, mas é de um post no Naver, né? Enfim. Bom, primeiro vamos começar falando que ele nasceu em Namhae. Namhae fica no interior da Coreia do Sul, né? Ele é coreano. E ele tem o sotaque Saturi, né? Que é esse sotaque do coreano que é mais do interior. E foi lá que ele nasceu. E logo durante a escola primária, lá em Namhae, ele foi presidente estudantil do conselho da escola. No ensino médio, ele formou uma banda que se apresentou em vários eventos. E tem um poema acromático que ele fez quando ele era bem criança ainda, que diz o seguinte: Choi, quero ser o melhor cantor. Sun, todo dia cantar e dançar. E outro poema acromático também, eu vou colocar na tela pra vocês verem. E esse poema, ele é muito usado na Coreia. Então, assim, é muito comum fazer esses tipos de poema. Por isso que ele tem mais de um. Choi, vamos fazer o melhor em tudo, estudando e exercitando. Sun, vamos nos tornar uma pessoa tão alta quanto uma montanha. E uma vez ele fez uma live que umas pessoas perguntaram pra ele bem assim, porque ele quis se tornar cantor. E ele fala bem assim que, primeiro de tudo, ele não queria ser um idol, né? E que ele realmente não gostava muito de dançar. E que quando ele tava no ensino médio, ele também não gostava muito de estudar, gente. Eu super entendo. E uma vez o pai dele, nessa época do ensino médio, o pai dele perguntou assim o que ele queria fazer. E ele respondeu pro pai dele que ele não sabia, mas que ele ia procurar, né? E aí ele ganhou interesse pela música. E o pai dele, em vez de enviar ele já pra uma escola, ele levou ele uns 6 ou 7 shows pra realmente ver se ele queria fazer isso, se ele tinha certeza. E que em um dos shows, né, nesses que eles foram, antes mesmo do show começar, o coração dele começou a bater muito forte. Então ele falou pro pai dele, ele falou assim: pai, meu coração tá batendo muito forte. E aí o pai dele falou bem assim: ok, então vamos fazer isso. E aí ele falou que sem intenção nenhuma ele começou na carreira de música. E aí ele se transferiu para a Korean Art High School, que é high school de arte, entende? E aí naquela escola ele foi selecionado como trainee pela Kaki. E depois de 2 anos e 3 meses de treinamento, ele debutou no Aces. Durante muito tempo, a mãe dele foi e voltou de Seoul, que é a capital da Coreia, pra Namhae, que seria lá no interior. E ela ficou fazendo isso 2 anos e 6 meses. Então, a mãe dele, a Kim Nan-ji, ela ajudou muito nisso, por eu ter conseguido realizar esse sonho dele de ser cantor. E realmente, lá no artigo fala que ela foi mesmo uma fortaleza pra ele, que ela ajudou muito ele nessa questão. Então, assim, o Sam até fala que os avós deles cuidou dele, mas que nessa época da vida dele, ele teve muito apoio da mãe dele, né, que ia e voltava durante muitas vezes pra Seoul e Namhae. E no artigo fala sobre uma família que faz entregas lá em Namhae, na ilha de Namhae, e que cedeu a casa em Seoul pro Sam ficar durante um tempo. E, se eu não me engano, ele fala sobre isso em algum lugar, numa entrevista de televisão. Ele fala.
mas assim, não tenho certeza. E aí ele ficou na casa deles. E ainda falando sobre o debut deles, eles colocaram uma placa lá em Namhae quando ele fez a estreia no ATEEZ. E a frase é muito bonitinha, eu vou colocar aí pra vocês verem também. E antes de terminar o vídeo, eu vou falar umas coisinhas que eu acho legal também. E pra quem não sabe, San em coreano significa montanha. E é muito estranho você pensar que uma pessoa tem o nome de montanha, porque pra eles realmente significa montanha, San. Mas ela é muito comum, porque o nome da irmã dele, por exemplo, é Céu. Então, assim, é muito comum ter montanha, céu e tudo mais, né? Como nomes lá. Tem até nome de ouro, enfim, é comum. E o nome dele é San, de montanha, né? E pode ser significado como conforto. Mas também pode significar uma montanha, que é muito grande e que é dificilmente que ninguém ousaria desafiar. E agora eu vou contar uma história pra vocês de quando ele fez a audição. Na época que ele fez a audição, ele não tinha conhecimento muito de fazer as questões da dança e tudo mais. E aí, quando ele foi fazer a audição, ele preparou uma música autoprodutiva, um rap, uma dança e uma outra música pra cantar. Ou seja, muita coisa. E ele fala bem assim que ele acredita que realmente estava muito em falta naquela época, que faltava muita coisa nele. Mas que eles selecionaram ele por causa da força que viram nele, sabe? E ele falou também que logo no começo ele escrevia algumas músicas, né? Mas que ele parou, deixou de lado, porque ele preferia focar na dança e no canto dele, que realmente é o que ele precisava melhorar naquele momento. Mas que ele falou bem assim que ele ainda tem vontade de voltar a produzir música. E eu espero mesmo que ele volte, porque realmente quero escutar as músicas dele. E uma coisa que os meninos até falam é que depois, porque o ATEEZ, antes de debutar, eles foram um tempo lá em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, pra poder treinar um pouco mais em relação à performance deles, a dança, né, porque no começo foi muito focado na dança, na performance, tanto que eles, antes do debut, eles têm vídeo deles dançando, então a empresa realmente se esforçou em relação a isso. E os meninos falam que antes de eles irem para os Estados Unidos, o San era bom. Ele era muito bom. Mas que depois dos Estados Unidos, ele se tornou ainda melhor. E realmente você vê a mudança notória dele. Porque assim, não que ele dançasse ruim, gente, mas tem um reality show deles que é muito bom. E mostra a diferença, eu acredito, assim, que deu pra ver. E apesar dele ter debutado com Park King, e a gente vê, tipo, ele absurdamente bem, e até em Hala Hala, que seria o depois, ele fala que em Wave ele travou, como se ele não soubesse mais o que fazer. Ele ficou sem saber como melhorar. E quando veio Wonderland, tipo, ele estava assim... E hoje em dia, e você vê, em Wonderland ele tem um controle do corpo dele muito, muito. E hoje em dia ainda é assim, tem. Então assim, ele foi evoluindo na dança de uma forma que, pra quem não é ATEEZ, acha até que ele é da Dance Line, coisa que antes ele não era. Hoje em dia ele pode até ser, mas antes ele não era. Ele era vocal, então... Assim, pra pessoas que não conhecem e achar que ele é um dancer, realmente a dança dele tá... Tipo, ele evoluiu muito. E eu acho que é isso, gente. Eu contei um pouquinho do meu amor por ele. E realmente eu admiro muito ele porque, por causa da história de tudo, eu ainda vou fazer outros vídeos dele, contando sobre algumas coisas interessantes. Tem até uma coisa que ele tava fazendo aquelas avaliações mensais e tudo mais. Eu não vou contar depois, mas enfim. E ele não pôde dançar a música do BTS e depois ele dança na frente do BTS, gente. Enfim, eu vou contar isso em outro vídeo. E é isso, gente. E até a próxima. Tchau.